Olá, minha gente! Estamos para o 4º episódio do Correio Educa. Hoje nós vamos fazer um bate-papo muito especial. Você já sabe que a educação transforma vidas. Isso já é bem colocado e muito divulgado para as pessoas. Mas depois do episódio desse programa, você vai ver que realmente é a educação que transforma vidas. Hoje eu estou recebendo aqui a professora e escritora Patrícia Rosas. E depois de você ter acesso ao histórico dessa professora, você vai crer ainda mais no poder transformador da educação. Professora Patrícia, bem-vinda ao nosso videocast. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar um pouco da minha história com vocês, né, com todos os ouvintes, com todas as pessoas que nos escutam e, de fato, né, trazer um pouco dessa coisa palpável, né, porque às vezes as pessoas dizem a educação muda a vida, mas parece que é muito abstrato, né? É verdade. Né? Então, quando você escuta uma história de uma pessoa que foi realmente transformada pela educação, as coisas ficam mais concretas na nossa vida. É, professora, porque quem te conheceu hoje, e se eu apresentar você como professora da Universidade Federal da Paraíba, como escritora, aí dito assim, a gente pensa que é só mais uma história de sucesso, de alguém que simplesmente teve que se trancar num quarto, estudar várias horas e resolver a vida. Assim já é difícil, mas a sua história tem muito mais desafios. Então vamos abrir essa caixa e vamos começar a contar essa história. Vamos começar pela sua infância. A vida da professora que hoje está recém-empossada na Universidade Federal da Paraíba não foi fácil na infância, né, professora? Vamos detalhar pra gente. Como é que foi tua infância? Não, nem sempre foi, né, flores, rosas, né, eu passei por muitas dificuldades. Eu venho de uma família muito grande, né, minha mãe teve 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, eu sou uma das mais velhas, né, dos filhos, os primeiros. E eu nasci na casa da minha avó, porque minha mãe, na época, morava na casa da minha avó. Em Campina Grande. Em Campina Grande. Eu sou de Campina Grande, né? Vivi toda a minha infância, juventude e vida adulta em Campina Grande. Saí agora para morar aqui em João Pessoa, mas eu morei toda a vida em Campina Grande e no início da minha vida morei na casa da minha avó, né? Pensa a casa da avó é aquela que acolhe todo mundo, né? Então, acolheu minha mãe e os seus 10 filhos, porque minha mãe, assim, os filhos são todos escadinhas, né? A diferença da gente é de 2 anos, né? Então, todo mundo nasceu ali praticamente juntos. E chegou um tempo que não dava mais para viver dentro da casa da minha avó, que já tinha outras tias, tios, outros primos, e a casa ficou inchada, era uma casa pequena. E não tendo escolha, meu pai tentou com minha mãe invadir vários terrenos para morar, e sem sucesso, e não teve mais escolha, a gente teve que morar dentro do lixão. Então, meu pai ergueu um barraco, meu pai é pedreiro, né? Minha mãe empregada doméstica. Então, meu pai ergueu um barracão dentro do lixão e fomos todos morar dentro do lixão. Isso em qual ano, Patrícia? Isso há 30 anos atrás, certo. Isso início da década de 90. Então, todos nós vivemos ali dessa fase da nossa infância, né? Muito difícil, muito triste, porque a vida dentro do lixo já é muito difícil para um adulto. Porque ali é questão de sobrevivência. Você está tentando sobreviver dentro do lixão. E para uma criança é apagar para ela as esperanças, apagar para ela o mundo, né, colorido, o mundo do faz de conta. Eu não tive essa experiência desse mundo do faz de conta, da brincadeira livre, leve. Eu lembro muito, tanto eu como meus irmãos precisamos trabalhar muito cedo, muito jovem, em busca de comida. Sempre trabalhamos em busca da comida. Então, dentro do lixão, já com 7 anos de idade, minha mãe matricula todos os seus filhos num grupo escolar, próximo do lixão. Então, todos os filhos da minha mãe foram matriculados, mas a única que entrou dentro da escola e permaneceu dentro da escola fui eu. E eu conto por que foi que eu permaneci dentro dessa escola, por causa de um perfume, né? Um perfume que me mudou a minha percepção, mudou a minha vida, no sentido de me deu uma esperança. Veja, porque quem vive dentro do lixão, quem passou por essa experiência de ser catador de reciclável, catador de materiais, então veja só, quem vive dentro do lixão, aquele odor do lixo fica muito impregnado em você.
fica impregnado na sua pele, na sua roupa, no seu cabelo. Por mais que você tome banho, aquele cheiro não sai dentro de você. Então, eu sou uma menina que entrei dentro da escola carregando o cheiro do lixo, né? Então, quando eu entro na escola pela primeira vez com 7 anos de idade, aquilo era constrangedor para mim. Só que aí eu encontro... Você sofria algum tipo de bullying, Patrícia, por isso? Não. E isso, eu contei isso dentro de uma escola, faz pouco tempo que eu fui para uma escola falar sobre bullying. E eu nunca sofri bullying por causa desse meu cheiro. O que eu sentia era uma vergonha muito pessoal. Entendi. Era constrangedor para mim. Mas nunca senti bullying, nunca tive nenhum atrito com outra criança na escola. Entendi. Porque eu sempre fui aquela menina que se destacava e ajudava os outros. Então, as crianças e os meus colegas, de certa forma, tinham respeito por mim. Porque eu era a criança que ajudava nas tarefas dos outros, que emprestava caderno. Então, de certa forma, eu tinha aquele respeito. Mas eu não sofri, na minha época de infância, nenhuma situação de bullying. Entendi. E esse cheiro que você disse que foi o que te manteve na escola, com certeza não foi o cheiro do lixo, né? Então, que cheiro foi esse? Vamos falar desse outro odor agora. Que cheiro é esse que te mantém na escola? Então, quando eu entro na escola pela primeira vez, com 7 anos de idade, é um grupo escolar de periferia, lá de Campina Grande, um bairro de periferia, próximo ao lixão. Não tinha nenhum atrativo na escola. A escola não era bonita, a escola não tinha parquinho, não tinha sequer uma árvore, era chão batido, a gente não tinha biblioteca. Qual era o bairro lá? Era o bairro da Catingueira. Certo. Ali bem próximo do bairro das cidades. Perto da BR-230, né? Alça Sudoeste. Alça Sudoeste, para quem é de Campina Grande vai localizar bem. Então, quando eu chego ali na escola, eu vivo a experiência de encontrar um outro público, porque até então, na minha infância, eu estava convivendo com os meus irmãos e com as outras crianças que também viviam no lixo, e aí eu passo para a escola, que também era um público carente, e aí me deparo com uma professora maravilhosa, uma professora bonita, bem arrumada e muito perfumada. E aquela professora ficava na porta, acolhendo os alunos, abraçando os alunos para entrar na sala de aula. Todos os dias? Todos os dias. E eu passei pitu, como se diz, nessa professora muitas vezes. Porque você se constrangia de não estar cheirosa para ela dar o abraço. Bem, né? Certo. De não cheirar bem. Enfim, eu me sentia constrangida de me aproximar da professora. E até você ficava por ali se escondendo até aquele momento dos abraços se acabar. Enquanto ela abraçava um, eu corria. Só que chegou uma vez que eu não consegui mais escapar. Eu tive que abraçar a professora. Rosa Limeira é o nome dela. E aí, quando eu abraço aquela professora, eu pequena, me lembro, eu segurei assim forte na cintura daquela professora, senti aquele perfume e eu disse: eu quero ser professora. Para ter esse cheiro. Porque eu quero ter esse cheiro. Para mim, professor era a pessoa que cheirava bem. Professor era aquela pessoa que iluminava o seu dia, que te dava uma outra perspectiva. E quando eu segurei na cintura daquela professora, eu me demorei. E eu sempre era uma das crianças que mais se demorava naquele abraço. E daquele dia em diante eu disse: eu quero ser professora. Porque eu experimentei um outro cheiro. Gente, eu não sentia cheiro, eu não tinha outro sabor. Imagina, eu não tinha perfume na minha casa. Uma família grande, era um sabonete só. Quando tinha, para dividir para todo mundo, era o sabonete que passava no corpo e no cabelo. Então, a gente não tinha esses perfumes. Então, os perfumes daquela professora, para mim, foi diferenciado. Eu abracei aquela professora e disse: a partir de hoje, eu quero ser professora. E aí, a mágica... E ela te acolheu bem? A professora me acolheu. A professora não fez acepção de pessoa. Entendi. Isso que eu acho fantástico, sabe? A responsabilidade social que nós temos na nossa profissão. Seja você um professor, seja você um médico, seja você um jornalista, seja você um atendente de balcão. A responsabilidade social que nós temos com as pessoas. Né? Nós atendemos pessoas, é sempre sobre pessoas, né? E aquela professora, naquele momento, ela entendeu que era sobre pessoas. Era pessoas que ela estava acolhendo. Você tinha quantos anos, Patrícia? 7 anos. 7 anos.
E daí para frente, você estudou quanto tempo ainda com essa professora? Eu estudei 3 anos com a professora. Né? E ela continuou sendo esse suporte emocional, essa inspiração para você? A professora me acompanhou, então assim, era aquela o vislumbre, né? Eu era encantada com a professora, com a performance dela de sala de aula, com o jeito que ela tratava a turma. Ela estava começando a carreira. Ela estava começando a carreira. Era, portanto, jovem ainda. Jovem, muito jovem, era uma professora muito jovem e também assustada, porque imagina, professora no início de carreira, trabalhar num bairro de periferia, né? Numa escola de periferia, às vezes assusta. Então, a professora, ela sempre foi muito acolhedora, né? Eu tive a alegria de me reencontrar com essa professora depois de quase 30 anos, me reencontrei com essa professora. Ela continua linda, linda, maravilhosa. Foi agora recente? Foi agora, recente. Onde é que você encontrou essa professora? Em Campina Grande. Eu estava num evento da Mulheres Extraordinárias em Campina Grande e eu tinha encontrado com ela pelas redes sociais e eu disse, professora, eu vou estar em Campina Grande, se a senhora puder estar, para que eu possa lhe abraçar de novo. E aí ela disse, eu tenho uma consulta médica, eu não vou poder ir, mas eu vou marcar esse encontro com a gente, porque eu estou... Ela ficou encantada quando soube dessa minha história. E eu disse, tudo bem, a gente marca um outro dia. E eu estava na palestra, dando uma palestra, né? O auditório estava lotado. Quando eu olho, ela estava sentada. Sem combinar. Certo. Ela estava no auditório. Porque para mim ela tinha dito que não iria nesse evento. E eu contando essa minha história e de repente uma professora lá chorando e eu disse, Rosa Limeira, é você? Ela disse, eu sou essa professora de quem você está falando. E aí foi fantástico. Eu reabracei essa professora novamente, depois de tantos anos. E eu fico pensando, né? Se a professora não tivesse me abraçado naquele tempo, se aquela professora não tivesse me acolhido naquele tempo, qual seria o meu rumo? Porque, veja bem, nenhum dos meus irmãos permaneceram na escola. Eu fiz um caminho muito solitário dentro da escola. Eu não estudei com meus irmãos. Sabe? Meus irmãos E eram todos da mesma faixa etária? Todos da mesma faixa etária. Meus irmãos, os homens, eram 7 homens, todos foram iniciados na profissão com meu pai, né? Meu pai era pedreiro, então meu pai levou meus irmãos para ser servente de pedreiro, trabalhar com pedreiro. A necessidade obrigou? Obrigou. Meus irmãos tiveram que trabalhar com galão d'água, né? Quem sabe o que é galão d'água. Eu sei demais, já carreguei. Meus irmãos carregaram muito galão d'água, então meus irmãos têm as mãos calejadas desde muito jovem. Todos eles, meus 7 irmãos. Galão, para quem está em casa, né, ouvindo e assistindo, galão é o seguinte, você pega um pedaço de madeira, certo? Você vai no mato, tira um pedaço de madeira, tem que ser uma madeira forte, né, mais ou menos desse tamanho aqui, e aí você cruza ele aqui nas suas costas, amarra ele com arame e pendura 2 latas d'água. E aí você carrega aquelas latas de água para o reservatório da casa, uma situação de não ter água encanada, e a gente se virava dessa forma. E eu me virei assim também, por algum tempo. Para os vizinhos que pediam não água, isso, então meus irmãos trabalhou nisso. E pesa, viu, Patrícia? Pesa. Meus irmãos têm os ombros calejados e as mãos desde muito cedo. E eu conciliava o trabalho, os estudos, né? Eu nunca abandonei a escola desde que entrei. Nunca desistiu nenhum ano, nunca se evadiu da escola. Nunca me evadi da escola nenhum ano. E os seus pais incentivavam? Nunca fui repetente. Achavam que você deveria realmente se manter na escola? Eu pergunto isso porque você tinha todos os outros irmãos já trabalhando de alguma forma para ajudar em casa, né? E aí só essa menina que fica na escola. E a mais velha, né? Então, como eu era a mais velha, eu me sentia responsável também pela renda ali dentro de casa para colocar alimento. E eu dizia à minha mãe, eu passo um expediente trabalhando no que for, no que precisar, mas um expediente eu estou na escola. Mas você estava ali nas atividades da casa também? Estava, eu trabalhei em olaria, fazendo tijolo manual, né? Na época era um tijolo que se usava muito. Então, o tijolo manual, fazia massa, colocava na grade, colocava no forno, esperava cozinhar, assar, para empilhar em cima dos caminhões. E você tinha quantos anos? De 8 para 9 anos. Caramba. Fiz esse trabalho. Patrícia, aquilo é muito quente. Muito quente. É um forno, gente, é um forno. E você coloca ali o tijolo dentro de uma forminha, coloca ele lá para cozinhar,
Ele passa várias horas ali cozinhando, depois você tira, vai empilhar. Vai empilhar, né, para o caminhão levar para os materiais de construção. Trabalhei, eu e meus irmãos fizemos isso. Era um expediente trabalhando na olaria e outro expediente estudando. Trabalhei como serviços gerais no açougue, por comida, no açougue, no abatedouro, onde matava os animais. Depois que matava aqueles animais, eu ia limpar o chão. Eu conto no meu livro, né, que um dos cheiros que marcou muito a minha infância foi o cheiro de sangue, muito forte, do abate dos animais. Eu não queria estar ali, mas precisava. No final da tarde, o que é que eu ganhava de prêmio, meu salário era um balde de tripa e sangue. Chegava em casa, minha mãe já tinha uma panela no fogo fervendo para colocar aquele sangue, e eu ia cuidar daquelas tripa de animais para a gente comer. Então trabalhei muito tempo como serviços gerais, nesse abatedouro. Eu e meus irmãos trabalhamos no roçado, arrancando batatas, porque quando chegava o período da colheita, né, então os donos do roçado contratavam ali aquela meninada, e eu sempre estava lá na fila. Eu e meus irmãos arrancamos muita batata. No final de semana a gente ganhava um saco de batata para levar para casa. Não era dinheiro, a gente trabalhava por comida, porque a gente precisava, a gente passou fome. A gente morava dentro do lixo. Eu pedi esmolas dentro com meus irmãos nas ruas, com a minha mãe, pedi muita esmola nas ruas de Campina Grande, porque a gente precisava comer. Não é fácil. Hoje a gente vê muita política de governo que ajuda essas famílias de baixa renda, famílias carentes, mas há 30 anos atrás a gente não tinha nenhum tipo de incentivo, de programa político que pudesse ajudar essas famílias. A gente passava fome mesmo. Então, eu passei muita fome. Todos os meus irmãos éramos muito magros, né, desnutridos, né? A gente passou muita necessidade, e o que tinha de fazer por comida a gente fazia. Tinha uma padaria que dava pão dormido, era toda quarta-feira. Nós fazemos a fila para receber pão dormido. O pãozinho que não vende, aí para não ficar para o outro dia, eles doavam. Eles doavam. E era nossa felicidade encontrar os pães dormidos, como a gente chamava, que era muito duro, parecia tijolos os pães, mas pra gente tinha grande serventia. Então a gente fez de tudo, mas é uma coisa que eu sempre digo isso. A minha mãe foi uma grande empreendedora do lar. Dos 10 filhos que ela teve, todos trabalhadores. E todos sobreviveram? Todos sobreviveram. Minha mãe nunca foi buscar ninguém na porta de uma delegacia. Entendi. Minha mãe nunca foi apartar briga de nenhum dos seus filhos nas ruas. Minha mãe nunca recebeu reclamação de nenhum vizinho dizendo: seu filho está perturbando na rua, seu filho está jogando pedra na... Nunca. Minha mãe educou todos. Hoje estão todos vivos, com exceção, é lógico, a gente perdeu uma criança pequena, né? A gente perdeu um irmãozinho quase recém-nascido, né? Ele teve adoeceu pequeno, e a gente perdeu ele. E fora a Marcelo, os 9 filhos da minha mãe, todos estão vivos, todos encaminhados, todos constituíram suas famílias, todos estão casados, com seus empregos. E minha mãe é uma mulher vitoriosa. E o seu pai? Porque o meu pai foi uma pessoa que abandonou a casa várias vezes. Meu pai era alcoólatra. Entendi. A gente conseguiu 2 casas, meu pai vendeu as 2 casas e tivemos que morar na casa de parentes. Tivemos que morar de aluguel, tivemos que morar de favor na casa. Meu pai foi um homem que a gente sentiu muita ausência dele, infelizmente. Entendi. Então, imagina uma pessoa que vem dessa situação, viveu dentro do lixo, viveu na casa de parentes, viveu pedindo esmolas nas ruas, trabalhou de tudo, mas nunca abandonou a escola. Porque, para mim, a educação sempre foi esse norte. Minha mãe sempre dizia, né? Estuda para ser alguém na vida. É lógico que a gente não precisa de estudar para ser alguém na vida. Ser alguém na vida é uma condição humana, desde quando a gente nasce. É da nossa existência. É da nossa existência. Desde quando a gente nasce, a gente é sujeito de direitos. E se a sociedade nos nega isso, a gente precisa reivindicar nosso posicionamento na sociedade como cidadão. Então, a gente não precisa estudar para ser alguém na vida. Mas o que minha mãe queria dizer, para sair dessa condição aqui, você precisa passar pelo o caminho mais difícil, o caminho das pedras, que é sentar no banco de uma escola e estudar. E eu levei aquilo muito a sério, muito a sério. Então, eu fiz meu ensino fundamental
todo, escola pública. Estudei numa escola muito distante da minha casa, caminhava 1h30, porque quando... Você sempre morou nessa mesma residência? Não, já morei em vários lugares, em várias residências. Mas todos em Campina Grande? Todos em Campina Grande. Certo. Então, como eu disse, meu pai se desfez, né? Minha mãe conseguiu uma casa num terreno, né? A prefeitura doou os terrenos, todo mundo construiu suas casas. Meu pai, né? Enfim, devido a todas as suas dificuldades, meu pai vendeu a casa, conseguimos outra, meu pai também vendeu, e a gente foi perambulando em várias casas, em vários bairros de Campina Grande. E por causa dessas mudanças todas, eu tive que me deslocar de escolas. Então, Entendi. chegou um momento que eu tive que... caminhava 1h30, eu criança, caminhando 1h30 para chegar dentro da escola. Então, continuei, fiz Porque ensino... você morava num bairro, a escola era em outro em bairro outro distante. em outro distante. Então, E a gente não tinha essa concepção de transporte escolar como temos hoje, né? a gente não tinha essa ideia de transporte escolar. Pra você ter uma ideia, quando eu terminei o ensino fundamental completo, né, até o 9º ano, completo, entrei no ensino médio, já fui ser professora no ensino médio, normalista. Nessa época eu vim estudar aqui em João Pessoa, porque meu pai arrumou um emprego aqui em João Pessoa e eu estudei no IEP, aqui, vizinho ao Liceu Paraibano. Aí vocês vieram pra cá. Viemos todos para cá com essa promessa de emprego para meu pai. Estudei no IEP, ali vizinho ao Liceu Paraibano, estudei o primeiro ano da escola normal lá. Meu pai não se sustentou no emprego, a gente teve que voltar para Campina Grande. Então, fui concluir o ensino fundamental lá na escola normal, o ensino médio na escola normal, para ser professora. E já entrei na sala de aula, ali com 18, 19 anos, já fui ser professora, porque eu já tinha habilitação de professora. Quando começa a sua carreira na educação? Começou minha carreira na educação. Qual foi o primeiro lugar que você deu aula? Num bairro de periferia, lá no Jeremias, um bairro periférico da cidade. No primeiro dia de aula, um aluno chutou o meu birô, que o pé dele ficou preso dentro do birô. Minha turma, esse meu primeiro emprego, a gente era responsável, né? Era chamado 4S para o menor. A gente ensinava crianças em vulnerabilidade social. E aí, a partir daí, desde meu primeiro emprego, e toda a minha vida como professora, eu já tenho 20 anos como professora, toda a minha história como professora sempre foi em escolas de periferia. Certo. Escola de zona rural, escolas afastadas. Eu nunca trabalhei em grandes escolas e escola de centro. Eu sempre trabalhei em escolas de periferia, desde o meu primeiro emprego, trabalhando lá no Jeremias, ali no Jeremias Monte Santo, trabalhei ali e a partir daí fui para os bairros de periferia, ensinei todas as modalidades, ensino fundamental, médio, EJA, ensinei manhã, tarde e noite, ensinei no sítio, nas zonas rurais. Então, tudo em Campina? Tudo em Campina Grande. E cidades, aquelas cidades ali circunvizinhas, já ensinei em Puxinanã, em Pocinhos, em Queimados, já passei por várias cidades ali, sendo professora. E você se formou também, claro. Você, além da escola normal, a escola normal era uma espécie de ensino médio que formava tecnicamente professores. Já deixou de existir, né? Isso. Eu estudei na escola normal de Itaperuá. Tinha uma escola normal dentro da escola estadual, meu que ia desvilar, em Itaperuá. Eu fiz o primeiro e o segundo ano lá. Aí depois, no meio desse percurso, eu passei no vestibular da Universidade Federal de Campina. Aí fui para lá, interrompi o ensino normal. Mas eu ainda estudei 2 anos, o primeiro e o segundo ano, né? Então eu entendo bem como funcionava. Mas hoje não existe mais, né, Patrícia? Não, porque com a exigência do ensino superior, não é, para estar em sala de aula, né, precisa ter o ensino superior. Então, quem tinha escola normal, que já acabou era perdendo relevância, né, aquele tipo de modalidade. Mas naquela época servia muito bem, porque o Brasil tinha uma carência de professores, tinha uma deficiência de ensino superior muito maior do que hoje, né? E aquela escola ali, ao lado do projeto Logos 2. Você lembra? Lembro. Aquilo ali formou muita gente também, né? Certeza. Botou muito profissional no mercado. Mas enfim, você vai e você estuda também na Universidade Estadual da Paraíba. Quando é que essa história começa? Quando eu termino a escola normal, o último ano, eu já tinha começado a ensinar, e no último ano de escola normal eu faço vestibular.
Quando eu estava fazendo vestibular, eu não morava com a minha família. Minha família voltou para João Pessoa. E eu disse, não vou, porque eu vou terminar o ensino médio. Vou terminar a escola normal. E fico em Campina Grande. E aí eu estou morando na casa de amigos. E passo no vestibular para letras na UEPB. Ali foi um feito para mim, quem imagina. Naquela época não existia ainda sistema de cotas, não existia aquela cota, né, que você pudesse ingressar como de estudante de escola pública ou negro. Eu não tinha acesso às cotas porque não existia. Então, foi ralando para ampla concorrência. Passei, na primeira chamada, fui para letras. Foi o meu sonho, minha felicidade foi cursar o curso de letras. E ali foi onde meu universo se abriu ainda mais. E você é da época do vestibular mesmo, né? Do vestibular. Feito pela própria instituição, sem cota, sem ajuda de nada, né? Você tinha que ir para cima e tinha que derrubar a concorrência. E é para concorrência. Então, foi... Eu estudei no cursinho gratuito da própria universidade. Entendi. Fui fazer o cursinho e consegui, né? Consegui entrar. E foi a minha felicidade estando no curso de letras da UEPB. Quando eu concluo o curso de letras, faço especialização, eu já era professora concursada. E eu vou fazer o mestrado. Passei no mestrado na UFCG. E aí foi uma grande dificuldade. Então foi graduação na UE de letras. Graduação e especialização na UEPB. Certo. E aí mestrado na UFCG, em Campina Grande também. Certo. E aí no mestrado eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Porque eu já era professora concursada. E como professora concursada de um município vizinho a Campina Grande, como professora concursada, estava no estatuto do servidor que eu tinha direito à flexibilização de horário. E estava dando choque para que eu pudesse concluir o mestrado. Certo. E aí eu fui pedir ao secretário, entrei com ofício e ele negou. Não me deu a flexibilização de horário, mesmo tendo direito amparado em lei, ele negou. E aí eu fui falar diretamente com o prefeito. Eu disse, bem, vai que o prefeito se sensibilize, né, que eu sou uma professora, que estou estudando para ser uma professora melhor, estou fazendo mestrado. Claro, se capacitando mais. Se capacitando, que isso é previsto em lei, né, é importante. E sabe o que foi que o prefeito disse a mim? Disse, professora, você escolhe, ou estuda ou trabalha. Porque aqui eu não preciso de um professor mestre, só preciso de um professor que dê conta da minha sala de aula. Ele deu esse banho de água fria na minha vida. Eu fazendo mestrado, passei numa seleção muito difícil para fazer mestrado, estava concluindo o mestrado, só precisava de uma flexibilização de horário para concluir o mestrado. O prefeito disse a mim isso, você escolhe ou estuda ou trabalha. E eu sempre estudei e trabalhei a minha vida toda. E procurei minha orientadora no mestrado, a professora Augusta Reinaldo, disse, professora, eu não consigo terminar o mestrado se eu não tiver essa flexibilização. Mas eu preciso do meu emprego, porque meu pai não estava em casa, eu era o sustento da minha família, sustentava minha mãe e meus irmãos, morávamos de aluguel, e eu preciso do emprego. Só que eu preciso terminar o mestrado. E aí veio uma decisão muito difícil na minha vida. Eu decidi continuar terminando meus estudos. Entendi. Deixei o meu emprego. Foi uma situação que eu me senti muito injustiçada na época, porque eu tinha direito e abandonei o emprego. E fui terminar o meu mestrado. Terminei e fui concluir o mestrado. Morava numa casa, tive que sair para ir para uma casa mais barata. Tive que levar minha mãe e meus irmãos para uma casa mais barata. Passamos muita dificuldade e aí foi onde vi a ajuda dos meus amigos para que eu pudesse concluir o meu mestrado. Né? Meus amigos foram para... me ajudavam, me davam carona, me pagava lanche para ir na universidade, comprava livro, apostila e assim eu consegui concluir o meu mestrado. Com muitas dificuldades. E como é que fez para, nesse momento, vocês se sustentarem? Nesse momento, eu não tinha bolsa, né? Que a bolsa já tinha passado por mim. Eu não tinha mais direito à bolsa. E foi um momento de muita dificuldade. Então, minha mãe, nessa época, minha mãe teve que vender tapioca nas ruas. Entendi. Minha mãe fazia bolos e tapiocas, colocava na bandeja e saía vendendo nas ruas para ajudar a pagar o aluguel de casa. Mas chegou a achar que você tinha tomado uma decisão errada? Na época, a gente pensa assim,
eu conto isso no meu livro, né, O Perfume das Rosas, que os meus pés sempre tiveram presos ao chão, à dureza, mas a minha cabeça e o meu coração sempre estavam livres. E eu dizia a mim mesma, se eu conseguir concluir o meu mestrado, eu vou conseguir um emprego melhor, eu vou receber melhor, né, vou receber pelo mestrado, né, que a gente recebe uma gratificação. E eu disse à minha mãe, aperta os cintos, a gente vai passar por muitas dificuldades. E eu disse a ela, e antes de eu concluir o meu mestrado, faltava poucos meses para eu defender, eu tinha passado num outro concurso. Entendi. E consegui, com esse outro concurso. E tinha uma bolsa do mestrado? Eu não peguei a bolsa. Porque tinha um emprego? Porque tinha um emprego. Hoje hoje é flexível, né? Mas na época não podia. Quem tinha bolsa não podia trabalhar. Tinha que se dedicar totalmente aos estudos. Foi o meu caso, exato. E aí eu perdi essa bolsa na época e já estava concluindo e não consegui. E todas as portas se abriram para mim depois que eu concluí o meu mestrado, passei em concurso, consegui, fiz outras seleções de emprego, e aí chego ao doutorado, na UFPB, aqui em João Pessoa, chego ao doutorado, trabalhando, né, sala de aula, chego ao doutorado, e mais uma vez decisão muito difícil no doutorado, porque eu morava em Campina Grande. Estava com a vida estável, né? Morava em Campina, tinha que vir para João Pessoa fazer o doutorado, eram 4 anos. Então, foi também muito difícil, porque eu saía daqui à tarde, chegava e trabalhava, e trabalhando em sala de aula, fazendo doutorado em sala de aula. E tentando lutar pela vida, né? Lutar por condições melhores, tanto para a minha sala de aula. E aí, quando eu termino o doutorado, que eu consegui, graças a Deus, entreguei dentro do prazo, doutorado, fiz os 4 anos, entreguei dentro do prazo, e aí foi onde começa a minha história de transformação, a minha parte de colaboração para a instituição pública. Porque aí surge o projeto Desengaveta Meu Texto, que é um projeto que eu criei dentro da escola, depois que eu voltei do doutorado, fui trabalhar em escola de zona rural, e eu idealizei um projeto que se chama Desengaveta Meu Texto, que é um projeto que visa trazer novas práticas de leitura escrita para a sala de aula. Idealizei a revista Tertúlia, que é uma revista onde os estudantes eles publicam textos. Eu cheguei na sala de aula um dia e disse, e que tal? Porque os meninos dizem, professora, vai cair na prova, professora, vale ponto, professora, vale nota. Eu disse, gente, vamos mudar. E que tal vocês começarem a escreverem para serem lidos, para que outras pessoas leiam vocês? E aí foi um boom. Passei na banca de jornal em Campina Grande, levei várias revistas, joguei em cima do meu birô e chamei os alunos. Que tal vocês escreverem numa revista para que outras pessoas leiam vocês? E aí foi sensacional, foi esse projeto de leitura foi revolucionário dentro da escola. Eu tenho um fato muito interessante para contar de uma aluna que sofria bullying dentro da escola, uma aluna preta. Ela andava encurvada dentro da escola e essa aluna sofria bullying por ser preta, e o apelido dessa aluna era Pneu e Buraco Negro, né? Era o apelido que essa aluna sofria, e eu chamei essa aluna, escreva na revista sobre isso, vamos falar sobre bullying dentro da escola. Fizemos um círculo de debate, discutimos a lei anti-bullying dentro da escola. Essa aluna escreveu na revista, e ninguém chamava ela pelo nome, ninguém chamava essa menina pelo nome, só pelo apelido. E no dia do lançamento da revista, era uma revista impressa, a gente convidava os pais, a comunidade. No dia do lançamento da revista, essa menina pegou o microfone, foi lá na frente e todo mundo disse, eu tenho nome. Meu nome é Jamile, e a partir de hoje eu não vou falar com ninguém que não me chamar pelo nome. E ela escreveu sobre isso na revista. Então, o projeto Desengaveta Meu Texto é esse projeto de empoderamento dos estudantes através da leitura e da escrita, Entendi. Que é revolucionário. E esse projeto, né, que eu desenvolvi se transformou no Instituto de Leitura e Escrita. Hoje não tenho mais o Instituto, porque eu ingressei na universidade, mas esse projeto foi tão poderoso de leitura e escrita que esse projeto já aconteceu em 6 escolas públicas. Lá da cidade de Campina Grande. Esse projeto recebeu apoio do Banco Itaú Social, da Fundação Carlos Chagas. Esse projeto recebeu o prêmio de melhor projeto de leitura escrita para crianças de todo o Brasil, da Fundação Nacional do Livro de Literatura no Brasil. Esse projeto foi 3 vezes finalista do prêmio Jabuti, que é o maior prêmio de literatura do Brasil e da América Latina. E esse projeto, em 2022, ganhou o prêmio LED, Luz na Educação, como um projeto que tem potencial de iluminar a educação nesse país. Então, veja só,
eu vim de lá, da periferia, atuei dentro da periferia, mas atuei para transformar, para dizer a outras crianças, a outros jovens que a leitura tem poder de transformar vidas. Que é uma caneta, com uma caneta você pode fazer uma revolução dentro da escola, como aconteceu com essa aluna. Que numa caneta ela escreveu o texto dela e ela disse: quem hoje pratica bullying na escola, futuramente vai aparecer na televisão como aquele que assassinou os colegas. Porque a pessoa que comete crimes dentro de uma escola geralmente é uma criança ferida pelo bullying. Essa aluna escreveu isso. Essa aluna se empoderou. Tem uma aluna que escreveu na revista que tanto ela como a irmã, os irmãos, eram usuários de droga. Uhum. E ela escrevia poemas. E um dia ela chegou para mim e disse: professora, eu me empolguei tanto escrevendo poemas para a revista que hoje eu esqueci de fumar maconha. Ela disse isso. Então, tantos outros depoimentos de crianças, de jovens, uma criança que sofreu, por exemplo, abuso sexual e colocou o depoimento dentro da revista, a gente disse: a gente não pode escrever dessa forma. Então, chamei a professora dessa aluna, convidei a aluna: vamos conversar, vamos escrever, vamos denunciar esse abuso que você sofreu, mas vamos metaforizar isso aqui. E a aluna denunciou, metaforizando, dizendo que era um anjo que foi machucado, que foi ferido por uma pessoa que ela confiava muito. Então, a revista se transforma nesse potencial. Então, educação muda. Educação, a gente precisa oferecer possibilidades dentro da escola de empoderamento, sabe? Porque não é possível uma criança vir para uma escola, passar 10 anos, 14 anos dentro de uma escola e sair a mesma. Uhum. Alguma coisa tem que mudar na vida dessa criança, desses jovens, sabe? E toda essa bagagem trouxe você para os dias de hoje na Universidade Federal da Paraíba, onde você está recém-possada como professora. Isso, depois de 20 anos na educação básica, com esses projetos, né, de leitura e escrita de sucesso, com o Instituto auxiliando crianças e jovens de periferia em clubes de leitura, depois de 20 anos de contribuição, eu tinha a formação necessária para estar na universidade. Né? Eu tinha doutorado, eu tenho um doutorado, tenho um pós-doutorado, eu tinha essa formação necessária. Mas eu nunca pensei em estar na universidade, porque eu dizia: eu quero estudar para ser uma professora melhor aqui, na base, na periferia. Só que eu tinha a formação necessária e vários colegas meus diziam: você tem que ir para a universidade formar outros professores, né? Você tem que vir formar agora os professores, não mais os alunos. Então, já foram 20 anos de contribuição. E aí teve essa oportunidade no ano passado, né, do concurso aqui na universidade, e eu disse: pode ser a minha oportunidade. Então, eu vou fazer esse concurso. Porque eu não queria passar em concurso fora do meu estado. Eu tenho uma ligação muito forte com o meu estado, com a minha história aqui, sabe? Então, muitos colegas que fizeram doutorado comigo já estavam na universidade em outros lugares, em outros estados. E eu sempre dizia a eles: eu não vou. Só vou para a universidade se eu conseguir passar aqui dentro do meu estado. E aí tive essa oportunidade, né, fazer o concurso ano passado. Graças a Deus eu obtive êxito. Foram mais de 46 candidatos inscritos no concurso, de todos os lugares desse país. Né? É um concurso muito difícil, quem sabe, quem faz seleção para professor da universidade sabe. São muitas etapas, cansativas, longas, e candidatos muito preparados do Brasil inteiro. Eu fui lá e venci. Eu cheguei na universidade e disse: agora eu vou contribuir com outros professores, levar esperança para os professores, para que esses professores se sintam fortalecidos para irem para a educação básica de onde eu vim. E você está justamente formando professores no curso de pedagogia. Formando professores no curso de pedagogia, porque eu também sou pedagoga, né? Eu também fiz pedagogia. E aí eu estou no curso lá de pedagogia formando novos professores para a sala de aula, né? Para enfrentar esses desafios, esses novos desafios da educação. E essa história da menina que veio do lixão, que estudou na escola normal, que depois se tornou professora da rede pública, que depois se tornou formada em letras pela Universidade Estadual da Paraíba, depois se formou em pedagogia, é doutora, pós-doutora. Essa história toda está nesse livro também, ou pelo menos recortes especiais dessa história. Fala um pouquinho da obra, professora. O livro é um livro que eu estou devendo a mim mesma e a várias pessoas há muitos anos. Esse livro não surge pela ocasião da minha posse. É um livro que eu estou devendo, porque muita gente diz: você tem que colocar isso no livro, você tem que contar essa história, você tem que inspirar outras pessoas. E eu não tinha tempo, né? Porque ser escritor é um trabalho de muito sacrifício, porque você faz
em horas vagas de outras atividades. E eu disse, eu preciso escrever. E eu estava escrevendo esse livro desde o ano passado. E quando foi esse ano, eu disse, esse livro ele precisa sair, porque ele já se esgotou aqui dentro de mim. E aí eu fiz um livro curto, proposital, mas é um livro que passa por essa minha história, né? Saindo lá do lixão, atravessando o ensino médio, atravessando toda a minha graduação, chegando até a universidade. Então, é um livro de uma professora, que conta a trajetória de uma professora. E eu digo que é de professor para professor, mas é mais do que isso. É de gente para gente. Eu tenho certeza que o leitor vai se encontrar dentro dessa minha história. Quando eu começo o capítulo do meu livro perguntando qual é o cheiro da sua infância. Todos nós temos um cheiro que marca a nossa vida. O seu é o cheiro da professora. O meu cheiro da professora é o cheiro do sabonete da casa da minha avó. É o cheiro do lixão. É o cheiro do lixão. O cheiro do café da minha avó. Minha avó tinha um pilão que fazia café, que moía café. Então, eu começo a perguntar qual é o cheiro da sua infância. E eu digo isso, né? Que as memórias olfativas, elas são muito importantes para a nossa vida, né? Tem cheiro que a gente quer esquecer, mas tem cheiro que a gente quer perpetuar. Então, é uma conversa com o leitor. Então, não é um livro apenas de professor para professor. Eu digo que é um livro de gente para gente. E eu tenho certeza que você vai se encontrar dentro desse livro. Que você vai se emocionar, que você vai dizer, isso aqui aconteceu comigo. Isso aqui tem um pouco de mim dentro desse livro. Então, é um livro para as pessoas que querem entender um pouco como é que a força da educação, da resiliência e da fé sustentam a nossa vida nos dias de hoje. Eu disse no início do episódio que a gente já sabe que a educação transforma, mas eu avisei que depois dessa história você ia acreditar mais ainda de que a educação realmente transforma. Patrícia, eu fiquei muito lisonjeado em ter lhe conhecido, em poder ter batido esse papo com você e saber trechos dessa história. Na verdade, eu já tinha ouvido sua história em outros lugares também, e hoje eu fiquei honrado em poder conversar diretamente com você. Você, me permita dizer, é uma pessoa que inspira outras pessoas, tá? E a gente ficou muito feliz de ter você aqui no Correio Educa de hoje. Eu que agradeço essa oportunidade de mais um espaço que se abre para contar essa minha história. Eu fico muito feliz por esse programa, né, Correio Educa, que são histórias que inspiram. Eu tenho acompanhado o programa, vi outros episódios, conheci a história de outras mulheres empoderadas, mulheres fantásticas, e é importante ter um programa... Inclusive da sua reitora. Justamente, a minha reitora recém-possada, né, Terezinha e Mônica. Então, eu fico muito feliz de ter um programa e um espaço onde a educação tem vez. A gente precisa falar sobre a educação. É verdade. Cada um falando da educação do seu jeito, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse programa, que também está começando. Desejo muito sucesso, muitas vidas alcançadas através desse programa. E só para finalizar, onde é que a pessoa encontra o Perfume das Rosas, o seu livro? Pelo meu Instagram. Ele está na Amazon, né? Já está na Amazon, então pode encontrar na Amazon, e também pelo meu Instagram, Letras Rosas. Então, certo. Letras Rosas você encontra o livro facilmente. Obrigado, Patrícia. Obrigada a você e todos que nos escutam. Muito obrigado a você de casa por ter acompanhado o 4º episódio do Correio Educa. Até a próxima.